Hoje eu quero trazer você comigo para o exemplo de um case de uma aluna real, um case que aconteceu aqui, inclusive nesse estúdio onde eu estou gravando agora, para que você entenda como é que são os meus processos de atendimento, para que você também pegue esses exemplos práticos do que é que acontece no dia a dia com os meus alunos, para você ter noção de que todo mundo é gente como a gente, de que as pessoas têm fragilidades, de que as pessoas que buscam ajuda são exatamente como você, que só querem se melhorar um pouco tecnicamente para galgar aí grandes passos na sua carreira. Então eu vou trazer para vocês esses exemplos práticos dos meus alunos, porque às vezes com uma dúvida que eles têm ou com uma situação da vida real dessas pessoas, vocês se conectem e vocês entendam o que foi que eu fiz em termos de técnica para aperfeiçoar a comunicação dessas pessoas, porque assim você já pode colocar em prática na sua vida, na sua comunicação, para que você se aperfeiçoe também, combinado? Então eu vou falar aqui sobre uma aluna hoje, eu não vou citar nomes, claro, para preservar essa aluna, mas ela passava por uma situação muito curiosa. Ela estava começando a fazer os lançamentos online, gravando videoaulas online para começar a vender em plataformas de cursos. E aí, ela contratou uma pessoa que seria o sócio dela, para além de dar algumas aulas dentro desse curso, essa pessoa trataria do tráfego pago, ou seja, ela colocaria dinheiro de investimento em bons anúncios, para um bom público, para atrair pessoas para conhecer o perfil dessa minha aluna e para, claro, gerar vendas desse curso que ela estava gravando. E aí, o que aconteceu? Esse cara, ele tinha bastante facilidade para falar em público. Ele não tinha vergonha, tá? Não significa que ele falava bem. Ele não tinha nenhuma vergonha de falar em público. Então ele gravava os vídeos de forma muito descolada, tinha muita facilidade para lidar com as câmeras. E essa minha aluna nunca tinha passado por uma experiência como essa. Ela nunca tinha falado para pessoas, em público ali, com 4 ou 5 pessoas, quem dirá falar com uma câmera para gravar o curso para milhares de pessoas. Isso nunca tinha passado pela cabeça dela. E aí, ela já era naturalmente uma pessoa com bastante a autoestima um pouco baixa, a autoconfiança um pouco baixa, bastante reticente em relação a si mesma, a sua técnica, se ela estava contento, porque como ele era do eixo sul-sudeste, tinha facilidade para falar, então ela ficava olhando ali com aquela mania que a gente tem de se comparar com o outro, e ficava se questionando, ué, será que a minha técnica tá à altura? Será que eu tô falando bem? Enfim, acabava se colocando uma série de dificuldades, de barreiras, aquele nosso lado aqui do sabotador que vem nessas horas para dizer que a gente nunca é bom o suficiente. E aí esse rapaz chegou para ela e disse, ó, você fala muito mal nos vídeos e a gente não tá vendendo por sua culpa. Imagina só, ela que já não estava com a autoestima tão elevada assim, ao ouvir isso, teve certeza de que seria um fracasso, de que ela não ia dar certo, de que o curso não ia funcionar e a culpa era dela. Então o que é que ela fez? Me procurou para aprender a falar melhor diante das câmeras. E quando ela chegou aqui, ela fechou o maior pacote que eu tinha, que era um pacote de 10 horas, ela mora em outra cidade, veio para cá porque ela queria aprender presencialmente, não quis a modalidade online. E quando ela veio para cá, sentou aqui para fazer a primeira gravação, depois de alguns exercícios teóricos que eu passei, depois de outros exercícios práticos, antes de encarar a câmera aí, porque eu sei que é muito desafiador para a maioria das pessoas. Quando ela sentou aqui, pegou o papel e começou a gravar, para minha grata surpresa, ela falava super bem. Na primeira vez ela deu uma emperradazinha natural, afinal de contas ela mal me conhecia, estava falando para um estranho com a câmera ligada em cima dela, com a luz ligada em cima dela. Deu uma emperrada, eu pedi para ela ajeitar algumas coisinhas, alguns detalhes, como a postura, o lugar certo de olhar, o roteiro, como é que ela faria o roteiro, a roteirização que eu sempre digo aqui para vocês, a saudação inicial, a apresentação rápida, o motivo da fala, depois chama para a ação e depois a saudação final.
ela pegou o tema que ia falar dentro do próprio curso, a gente testou com as aulas do curso, roteirizou, sentou aqui, na primeira deu essa emperrada e na segunda saiu naturalmente. Bastaram alguns ajustes como a postura, como eu falei, o movimento de cabeça, que às vezes meninas têm tendência a falar mais assim. Isso não traz segurança para quem está assistindo. Eu sempre falo para vocês que o nosso corpo escancara o que a gente está sentindo. E aí quando eu fiz esses ajustes, ela estava ótima, pronta para gravar o curso. E é nesse ponto que eu quero que você preste atenção e que quero saber se você se conecta ou já passou por isso. Eu fui assistir às gravações do rapaz que ela me passou. Porque ele fala super bem, ele tem conteúdo, ele passa com muita facilidade, tem didática. E pasme, eu fui assistir e era péssimo. Tecnicamente falando, em termos de oratória, era péssimo. Podia ser que ele tivesse muito conteúdo, mas ele estava balançando a cadeira sem parar. E ela foi falar para ele, olha, você não está se balançando muito não acha que tem que ser parada essa gravação? E ele disse, é porque eu quero dinamizar a fala. Gente, quando a gente fica se balançando na cadeira ou pendulando em pé numa apresentação, a gente está mostrando claramente o nosso nervosismo, a nossa inquietação com essa atitude. A gente não pode gravar balançando na cadeira. A gente tem que mostrar para as pessoas que tem segurança no que está falando. E a gente tem tanta segurança que fala aqui, ó, direto para você, olhando no seu olho. O meu corpo tem que coadunar com o que eu estou sentindo. Ou se eu estiver muito nervoso, o meu corpo vai ter que disfarçar aquilo que eu estou sentindo. Então não dá para eu ficar me balançando na cadeira, dizendo para você subliminarmente que eu estou super nervoso. E você assistindo aí, que era para estar sentindo da minha parte uma tranquilidade de quem tem autoridade para falar sobre determinado tema, e eu ficar me balançando desse jeito. Não conseguia olhar bem para a câmera, ficava desviando o olhar o tempo inteiro. Estava com a postura desleixada, apoiado sobre a mesa, exatamente assim. A gente não pode descuidar da nossa postura. Lembra do que eu sempre falo para vocês, os 15 segundos de vida, os 15 segundos de palestra são essenciais para eu convencer o público de que eu tenho autoridade sobre o assunto, de que pode confiar em mim, eu sei do que eu estou falando. Com 15 segundos de fala, de apresentação, a gente pouco tem chance de passar conteúdo técnico. A gente vai conseguir passar a nossa postura, o nosso semblante de tranquilidade, a minha expressão facial feliz em vez de nervoso, acanhado. Se eu estou assim, eu estou tentando me esconder. Eu estou demonstrando nervosismo e às vezes com a mão na frente ou com a mão no bolso para colocar um obstáculo entre mim e você e o público. Então eu não posso fazer de qualquer jeito porque eu tenho facilidade para falar. Não significa que eu falo bem. E aí foi esse ponto que eu falei com você, que eu queria ver se você se conectava. Porque às vezes está tudo aqui. A gente é muito crítico de nós mesmos. Nós somos os piores críticos de nós mesmos, na verdade. Às vezes nosso colega assiste a nossa apresentação, assiste ao nosso vídeo e diz, poxa, gostei. Mas você encontra um fio de cabelo para cima, você leva em consideração, às vezes, uma pessoa que está rindo ali na plateia, riu uma para outra, você acha, nossa, sou eu que estou falando mal, sou eu que estou péssimo, meu Deus. Você fica naquela paranoia que aquilo atrapalha toda a fluidez da sua apresentação, porque você jura que estão falando mal de você. Porque um riso pode ser falar bem, podem estar te elogiando. Mas você sempre foca no ponto negativo, e era isso que acontecia com a minha cliente, com a minha aluna. Falaram para ela que ela era ruim, que ela precisava melhorar. Ela colocou aquilo na cabeça, abalou tanto a autoestima dela mais ainda, que já não estava bem, que ela veio me procurar aos prantos. Então olha o processo traumático que eu tive que lidar. Inclusive eu não sou psicóloga, eu tive que pedir também o apoio que ela fosse para uma terapeuta e tal, para cuidar desse outro lado, que a minha parte é a parte técnica de desenvolvimento comunicacional. E aí ela veio num grau de tensão e de trauma mesmo de câmera por conta disso que ela tinha ouvido,
que precisou fazer todo um acompanhamento, além de técnico psicológico. Porque a gente foca no ruim. A gente fica sempre se comparando, sempre achando que a gente é a pior experiência, que a gente é frustrante, que as pessoas não estão gostando, estão falando mal da gente. E tem um psiquiatra que eu sigo que ele fala: todo tímido é egoísta. Pare de achar que o mundo gira em torno de você, que está todo mundo apontando o dedo para você, falando mal de você, que não estão gostando da sua fala, que estão lhe ridicularizando. Porque se você engasgar, se você falar errado, se você se equivocar na informação, amanhã o mundo gira normalmente, como se nada tivesse acontecido. As pessoas nem lembram o seu nome. Se você passa uma vergonha, tropeça, cai, as pessoas não lembram o seu nome no outro dia. Você pode lembrar daquela cena para o resto da vida, mas quem viu não lembra nem de você, nem do que aconteceu, na maioria das vezes. Perceba. E você ali se preocupando, se punindo, se comparando, se colocando para baixo, por conta de uma coisa que você nem sabe se corresponde à realidade. Por conta de algo que você ouviu alguém falar para você, que pode ser a opinião de uma pessoa, ou de algo que você sequer ouviu falar. Você supôs porque viu a expressão de alguém. E a gente tem que ter essa consciência de que o mundo não gira em torno da gente. Aí ela veio procurar ajuda técnica e recebeu o aval de que ela estava muito bem. E nós fizemos essa análise do rapaz e que não foi legal tecnicamente. E aí ela teve a certeza de que estava no caminho certo, junto com o auxílio também psicológico, que foi importante para ela, está sendo. Ela está agora, pouco a pouco, recobrando a confiança, está conseguindo gravar, está fazendo vídeos para o YouTube, fazer vídeo para o Instagram. E sozinha, claro, ela não está mais na parceria com o rapaz, né? Não era uma parceria frutífera. Então imagine o peso que às vezes a gente atribui a uma pessoa. A relevância que a gente dá à opinião de uma pessoa. E que só nos faz nos destruir por dentro. E que a gente também tem que ter cuidado para não ser essa pessoa que destrói o outro, né? E que dá esse tipo de feedback, um feedback que inclusive nem procede, mas simplesmente para minar a autoconfiança do outro, do colega. Porque a gente não sabe como se justificar. Não, eu estou falando muito bem, eu estou me balançando por causa disso. Eu balanço a cabeça errado por causa disso. Eu não olho para a câmera por causa disso. Tudo tem uma justificativa tão boa, mas que nenhuma delas é procedente. E a gente tem que ter o quê? A humildade de buscar ajuda. De dizer, não, eu não estou bem. Ou, eu estou bem, mas quero melhorar ainda mais. Quero entregar o melhor de mim. A maioria dos meus alunos é advogado e político. Nenhum deles deixa eu filmar, ou se eu filmar, eu não posso veicular no meu Instagram. Porque eles querem mostrar que, claro, já nasceram prontos, formados, com a técnica, com a habilidade super desenvolvida de nascença, que foi um dom. Mas não é, gente, não é nenhum problema. Não é nenhum desmérito você ter procurado ajuda para se aperfeiçoar em determinado tópico. Claro que não. E é para isso que a gente está aqui, para se melhorar em todos os aspectos. E hoje a gente tem a sorte de contar com diversas ferramentas, on e offline, diversas especialidades aí da saúde que estão surgindo e outras, não só da saúde, para nos auxiliar nesse processo, para caminhar com a gente de mãos dadas e nos fortalecer nesse processo de autoconhecimento e de melhoramento dia após dia. Então fica aqui essa mensagem para você, fica aqui o relato desse case, dessa minha aluna, que foi muito significativo para mim. Hoje em dia ela caminha ao meu lado, é uma grande colega minha e está aqui fazendo escola nesse meio, ainda bem, conseguiu destravar realmente, conseguiu entender direitinho as técnicas e principalmente colocar em prática essas técnicas, porque de nada adianta a gente só entender e não colocar em prática essas melhorias. Então, eu espero que tenha ficado clara a mensagem, espero que você comece a se observar com mais carinho a partir de agora e que coloque em prática as palavras que eu disse aqui e as palavras de todos os vídeos que já estão gravados aí para você assistir e aprender. Tenho certeza que um deles vai te ajudar muito nessa caminhada, que é a caminhada do desenvolvimento comunicacional, dessa habilidade que eu repito.
não é um dom, ela pode ser melhorada como qualquer outra habilidade que eu tenho, que você tem, e que eu espero poder te ajudar nesse processo. Então, até o próximo vídeo, a gente se vê em breve. Lembra, claro, de deixar sua perguntinha aqui, o seu comentário, se inscrever no canal e tocar o sininho para você ser lembrado toda vez que subir um conteúdo novo por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.